da Bíblia, capítulo de número 12. Tome comigo a palavra de Deus sob a epígrafe, o chamado e a missão de Abrão. Você que não é leitor da Bíblia, capítulos na Bíblia ao longo do livro aparecem como números grandes. Siga a sequência dos números grandes até o capítulo de número 12. Fizemos ontem leitura dos versículos do 1 ao 3, quando Deus fala com Abrão, fazendo a ele um chamado e uma promessa. E ontem meditamos nesses 3 versículos. Hoje a gente vai dar prosseguimento, lendo um pouco mais adiante. Faremos leitura até o versículo de número 9. Então a gente vai do 1 ao 9. Tome comigo a Bíblia. Diz-nos a palavra do Senhor, nosso Deus. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Que promessa que Deus faz a Abrão, não é? A partir do verso 4 diz-nos a palavra do Senhor: então partiu Abrão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Harã. Diz o versículo 4: levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os servos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Iavé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Versículo 9 diz: mais tarde Abrão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Queridos, ontem fizemos uma reflexão falando do processo que levou Abrão, um homem de Ur dos Caldeus, um homem que vivia e nasceu no território babilônico, um homem que recebeu de Deus uma chamada, e Deus faz a este homem promessas, e Deus tem um alvo para este homem, um sonho para este homem: transformar Abrão em Abraão. Hoje, mundialmente, Abraão é conhecido em toda a terra, chamado de o pai da fé. O Alcorão o chama de o amigo de Deus. Abrão, o hebreu, o amigo de Deus. Abrão é aquele que vai ser o antecessor de povos, de línguas, de nações, porquanto Deus lhe fez uma promessa. E uma das nações que vai sair dos lombos de Abrão é a nação de Israel, também a descendência de Ismael, o povo que vive ali no Oriente Médio. Muitas nações vão surgir
a partir da vida de Abrão, este homem a quem Deus chama, com quem Deus fala, este homem que escuta apenas uma voz, mas ele resolve obedecer esta voz, ele resolve dar crédito a esta voz, e essa voz de Deus que o convoca para sair de Ur dos Caldeus, para sair do território de Babilônia e para ir para a terra que Deus haveria de lhe mostrar. E o Senhor o faz ali grandes promessas: eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. Abrão, ele ouve uma voz e ele resolve abraçar o projeto. Ele que queria servir ao verdadeiro Deus, ele que tinha no desejo do seu coração de servir ao único e verdadeiro Deus, não servir a ídolos falsos, não servir a ídolos, a falsas divindades, ou a servir em uma falsa religião. Não, Abrão queria ter uma experiência pessoal, genuína, com o verdadeiro Deus. E quando ele escuta a voz de Deus, ele deixa tudo, ele pega tudo quanto tem, ele pega ali os bens, os servos, a família, a esposa, e ele diz: olha, eu faço aqui uma conjectura, que ele vai dizendo: Deus falou comigo, e Deus, ele me convocou para sair do território de Babilônia, para deixar o território de Harã, para deixar este lugar e para ir para o lugar, para a visão e o projeto de Deus. Ele abraça o projeto de Deus. Agora eu fico pensando, porque sempre que a gente recebe a oportunidade de começar um projeto novo, sempre que no caminho da vida nos é dada a possibilidade de começar um novo projeto, de começar um novo caminho, a nossa expectativa, né? Eu fui trabalhar em outro estado e eu me lembro, eu não conhecia aquele lugar, mas na viagem, né? Viagem longa que precisava fazer, ali no caminho eu ia pensando, eu ia conjecturando, falando com Deus, imaginando como seria aquele novo momento na minha vida, como seria vivenciar aquela nova história no caminho profissional da minha vida. Eu ia cheio de expectativas. Eu imagino que Abrão também, ele na viagem que vai precisar fazer, saindo de Harã e indo para o território de Canaã, descendo de norte a sul, ele precisava sim ir no rumo, na direção de Deus, mas ele ia com uma expectativa. Deus não lhe disse detalhes, Deus não disse para Abrão, ele não detalha para Abrão como será, como é que as coisas irão se dar. Deus, ele fala com Abrão uma vez, Abrão resolve obedecer, ele toma a direção que Deus lhe dá, ele vai deixando Babilônia, ele vai deixando a idolatria, ele vai deixando a falsa religião para servir ao verdadeiro Deus, para estar na presença de Deus. A distância que Abrão precisava percorrer era uma distância de 550 quilômetros. Portanto, essa viagem que Abrão ia fazer era uma viagem que seria demorada. Se nos dias de hoje percorrer 550 quilômetros implica horas de estrada, muitas horas de estrada, isso em um bom veículo, imagine Abrão agora, que ia com camelo, que ia levando o rebanho, que não era muito numeroso, mas era um rebanho de ovelhas, e ovelhas não caminha, não vai com muita velocidade, tem que ir devagar, senão os animais vão perecer no caminho. Abrão que ia levando sua esposa Sarai, ele que já tinha a idade de 75 anos, a esposa com 65 anos, já na terceira idade, não é? Os cabelos, as cães já estavam sobre a sua cabeça. Este Abrão, esta mulher vão levando ali servos. Esse percurso não é um percurso em estrada asfaltada, não, é um território ainda muito natural. Então Abrão, ele vai lentamente na direção que Deus vai dando para ele. Abrão, ele abraça o projeto, ele não tem muita certeza de como serão as coisas lá na frente, ele não tem muitas informações de como será o território, porquanto não é dito que ele teve alguma oportunidade de peregrinar em Canaã antes, não, ele viveu sempre ali no território mesopotâmico, sempre no território babilônico, então ele não tem grande conhecimento da terra. Eu penso, ele que viveu em uma terra
que era banhada pelo rio Tigre, rio Eufrates, o crescente fértil, aquela região que é ocupada durante muito tempo por civilizações, região que ali se plantava, ali tinha rios, ali tinha como irrigar a terra, como cultivar a terra, como fazer criações. Abraão vai pensando como será o território que me espera, e ele vai descendo, vai peregrinando, vai caminhando. Quem sabe alguém lhe perguntava: Abraão, mas você sabe como é o território lá? Eu não sei. Você sabe aonde vai morar lá? Eu não sei. O que eu sei é que Deus me chamou e eu estou indo atendendo ao chamado de Deus para a minha vida. Abraão, ele está começando uma jornada. Abraão está começando uma caminhada. Ele ainda não tem aquela intimidade com Deus. Ele ainda não conhece a Deus profundamente. Ele não conhece ainda o caráter do Deus que o chamou. Ele não conhece ainda como é que é o Deus que o chamou. Não, ele sabe apenas que é o verdadeiro Deus e que ele quer servir ao verdadeiro Deus. Abraão, ele atende ao chamado de Deus, e ainda que ele vá na direção que Deus o chamou, é dito no versículo 4: então partiu Abraão como o orientara o Senhor. Ele vai crendo na chamada de Deus, ele vai crendo na orientação de Deus. Como é bom quando a gente caminha debaixo da direção de Deus. Como é maravilhoso quando nós temos diante de nós um projeto e nós pedimos a Deus direção, e nós pedimos a Deus orientação, dizendo: Senhor, vai comigo, Senhor, me dirige os passos. A Bíblia nos diz ali no livro de Provérbios que há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida. Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles não é a melhor coisa. Quantas vezes alguém toma um caminho, mas não pediu direção de Deus e vem a se arrepender e vem a amargar. Deveria ter perguntado ao Senhor, precisava ter consultado ao Senhor, mas ouvidor, pensou em tudo, mas deixou Deus de fora, pensou em tudo, mas esqueceu o mais importante. A Bíblia diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Consagra ao Senhor, diz Provérbios, todos os teus planos, todos os teus projetos, aquilo que você faz, e os teus planos serão bem estabelecidos pela mão do Senhor. Provérbios também nos diz que o homem traça o seu caminho, mas Deus lhe dirige os passos. Recordei-me agora da noite que antecedeu o vestibular, quando eu fiz o vestibular, há muitos anos atrás. Eu estava ali em uma casa que me abrigou aquela noite, porquanto precisava fazer prova em Maceió, morando em Rio Largo, e fiquei ali na casa do pastor Luiz Pereira Lima, e ele me cedeu ali um lugar para ficar. E à noite, ainda estudando, cansado, trabalhava durante o dia, e eu preocupado, era a primeira vez que ia fazer o vestibular, era uma concorrência muito grande, primeira vez que a universidade abriu turmas à noite, era a minha oportunidade, e eu sabia que a concorrência 40-1 não era fácil. E aí ali, depois que estava cansado, eu fui orar, eu fui conversar com Deus, me apresentei diante do Senhor e disse: Senhor, se for a tua vontade, me dê a sua bênção, me dê a sua vitória, para que eu siga neste caminho. Antes de dormir, abri a palavra, e o Senhor falou ao meu coração em Provérbios, justamente me dizendo: o homem traça o caminho, mas sou eu que dirijo os passos, sou eu que dirijo os passos. E eu louvei a Deus, porque veio ao meu coração a convicção que eu já estava de posse de vitória. E assim aconteceu. Um dos 40 e poucos alunos que foram aprovados, eu estava entre eles, para a glória de Deus naquele ano. Querido, querida, você que me escuta agora, aprende com Abraão a andar na direção de Deus. Abraão, ele toma a orientação do Senhor para seguir o projeto, para seguir a vida. Mas como todo mundo que começa a andar com Deus, como todo mundo que inicia na caminhada, ainda não tem experiência, ainda não tem nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Jesus, ele diz para Nicodemos: você precisa, Nicodemos, nascer de novo. E Nicodemos, já sendo doutor da lei, já sendo um homem maduro, ele diz: como nascer de novo? Voltaria eu ao ventre
da minha mãe? Aí Jesus diz: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o homem nascido de carne é apenas carne. Se eu nascer de novo, eu vou continuar pecador e continuar pecando. O que Jesus fala para Nicodemos é nascer espiritualmente, é nascer de cima, é nascer de Deus, é nascer, é ser refeito novamente pelo mesmo autor, é ser refeito por Deus, pelas mãos de Deus, agora não como criatura, mas em Cristo Jesus, Filho de Deus, herdeiro do céu, co-herdeiro com Cristo. Mas aquele que nasce novamente, ele não é ainda perfeito. A gente quando nasce, a gente não nasce caminhando, né? O ser humano nasce, ele tem que ficar de colo, depois ele vai andar de gatinhas, depois ele começa lentamente dar os primeiros passinhos, né? E a caminhar. E isso tudo é um processo. Vai chegar o dia em que aquela criança vai estar correndo dentro de casa, para cima e para baixo, pulando, né? Mas ninguém nasce pulando. Abraão, ele havia nascido de novo nessa sua caminhada espiritual. Ele está começando uma nova vida espiritual, mas ele ainda não é capaz de correr. Ele ainda não é capaz. A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor vai renovar as forças, vai caminhar, não vai cansar, vai correr, não vai fadigar. Vai chegar o momento em que vai voar com asas como águias, diz o profeta Isaías. Esse Abraão, ele nem consegue caminhar ainda, ele está de gatinhos, então ele não é totalmente perfeito na sua forma de caminhar. E é por isso que no versículo 4 é dito que então partiu Abraão como orientara o Senhor. Aí vírgula, aí diz E Ló, quem é Ló? Ló é o sobrinho de Abrão. Ló é o filho do irmão caçula de Abrão, Arã, que havia falecido. E é dito, e Ló o acompanhou. Ló vai acompanhando Abrão. Abrão, que tinha 75 anos, não tinha filhos. Da idade de 75 anos, quando Deus o chamou, quando saiu das terras de Arã. Esse Abrão, ele ouviu quando Deus disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão precisava deixar toda a parentela. O projeto de Deus era uma chamada para Abraão, para sua esposa, mas ele vai como que levando uma garantia. Eu conjecturo comigo, tendo 75 anos, Abraão não tinha filhos, uma esposa de 65, Deus tinha dito para ele: olha, eu abençoarei os que te abençoarem, eu farei de ti uma bênção. Mas ele diz no versículo 2: eis que farei de ti um grande povo. Abraão tinha uma promessa de ser fecundo. Quando o Senhor abençoa o homem e a mulher lá no jardim do Éden, ele começa abençoando com a bênção da fertilidade, a bênção da frutificação. É dito ao homem: frutificai. E aquele que frutifica, aí o Senhor diz: multiplicai. Você que é frutífero, você que Deus faz frutífero, tem a possibilidade de ser múltiplo, de multiplicar. Frutificai, multiplicai. Aí o Senhor diz: transbordai. Eu me lembro do salmista quando diz: o meu cálice transborda. Transbordai. Aí o Senhor declara: dominai no céu, na terra, no mar. A bênção que Deus dá é uma bênção completa. A bênção que Deus dá é uma bênção que é plena. Abraão, ele está de posse de uma grande promessa, mas ele ainda é claudicante na caminhada, ele ainda é um bebê de colo. Então ele vai como que levando, isso é uma conjectura porque o texto não diz, mas ele vai levando o sobrinho Ló, ele vai carregando Ló consigo, ainda que Deus tenha lhe dito: sai do meio da tua parentela. Lá na frente, se a gente tiver a oportunidade de prosseguir nessa série de reflexões acerca de Abrão até Abraão, hoje eu quero fazer com você uma reflexão de Abrão a Abraão, entre Ai e Betel. Hoje eu quero refletir com você acerca desse momento da vida de Abrão. Esse Abrão que está começando a jornada, que está começando a caminhada. Ele obedece a Deus, mas não obedece de modo perfeito. Ele obedece a Deus, mas ele não obedece ao Senhor de modo pleno. A bem da verdade, vão passar ali 25 anos, e quando Abrão tiver da idade de 99 anos, o Senhor mesmo vai dizer a Abrão: Abrão, depois de 25 anos, o Senhor vai dizer para ele: Abrão, anda na minha presença
e ser perfeito. Anda, Abrão, na minha presença, de modo pleno, de modo completo, de modo perfeito. Anda na minha presença, Abrão. Esse Abrão, ele começa a caminhar, mas ele vai levando um seguro. Ele vai caminhar, mas ele vai levando Ló com ele. Isso vai lhe trazer dores, isso vai lhe trazer dissabores, na verdade. Abrão, ele resolve desobedecer, e a desobediência, ela tem consequência. A desobediência, ela traz para o homem duras e terríveis consequências. Assim como a obediência, ela é uma bênção. Assim, eu costumo dizer na igreja, há poder na obediência, há poder em obedecer, mas também há maldição em desobedecer a voz de Deus. Eu me lembro do rei Ezequias, quando cai enfermo, e ali chega o profeta do Senhor Isaías e lhe diz: olha, dessa você não escapa, organiza a tua casa, vê quem é que vai te suceder no reino, deixa tudo em ordem, porque morrerás e não viverás. Aí ele vai embora. Que palavra dura para você receber no leito de enfermidade. É o rei de Israel, aquele homem, quando recebe aquela notícia, não do profeta Isaías, não, era Deus falando pela boca do profeta Isaías. Aquele homem vem às lágrimas, ele derrama a alma. É dito que ele volta o rosto para a parede do quarto, e ali, sem quem pudesse consolá-lo, sem quem pudesse fazer nada por ele chora, ele derrama o coração. E naquela sua oração, quando ele derrama a alma, ele diz algo que toca o coração de Deus. Ele diz: Senhor, te lembra que eu andei na tua presença, te lembra que eu obedeci, que eu andei nos caminhos de Davi, que eu andei nos caminhos da tua palavra, que eu procurei ser perfeito diante de ti, que mesmo Neustã, aquela serpente de cobre que o povo idolatrava, eu mandei destruir. Lembra-te, Senhor. Aí, quando o profeta está saindo ainda da presença do rei, se retirando, o Senhor que é misericordioso, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada amanhecer. Esse Deus que é amor e é misericórdia, ele é justo, sim, a sua ira dura só um instante, mas um coração quebrantado, contrito, diz o salmista, o Senhor não desprezará. Assim é o coração de Ezequias, e Deus é tocado pelo clamor de Ezequias e diz ao profeta: volta, e fala outra vez com o rei. E o profeta Ezequias volta e abre aquela boca de profeta e diz: o Senhor manda te dizer que tu terás mais 15 anos de vida. Ele vai acrescentar, a obediência tem esse poder de gerar o acréscimo, é o transbordar, a frutificação, a multiplicação, é o transbordamento, é a bênção completa. Eu vou acrescentar mais 15 anos à tua vida, e tu vais se levantar desse leito de enfermidade. Eu ministro sobre a tua vida nesta hora. Você que está enfermo, você que se coloca agora na presença do Senhor, com o coração desejoso de o servir, de andar em integridade na presença dele, receba do Senhor a bênção, receba do Senhor saúde, receba do Senhor sobre os teus sonhos e projetos a bênção do Senhor nesta manhã gloriosa. Abrão, neste início de caminhada, vai levando um seguro, vai levando Ló, mas Deus sabe que Abrão está só começando. Deus percebe que esse Abrão, ele ainda não é o pai da fé, não, ele é o bebê da fé, ele vai ser o pai da fé. Olha, Deus, ele olha para mim, para você, como olhou para Pedro. Eu mencionei isso ontem. Pedro vai diante de Jesus, ele não é Pedro, ele é Simão, filho de Jonas, mas Jesus olha para Simão, ele não vê Simão, ele vê Pedro. Ele diz: tu és pedra. Eu te digo, Simão, filho de Jonas, que tu és pedra. Simão, eu tenho uma visão para você. Você vai ser outro homem. Eu vou te transformar em outro homem. O projeto de Deus é transformar o pecador em um homem de Deus, a pecadora em uma mulher de Deus, em um filho de Deus, em uma
filha de Deus, em tirar da opressão e das trevas e trazer para a sua gloriosa luz, em colocar na mesa como filho de Deus, filha de Deus, herdeira do céu, co-herdeira com Cristo. Deus, ele olha para Abrão, ele entende o processo pelo qual Abrão está passando. Aí é dito no versículo 5, levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, vai levando os bens que havia conseguido amealhar, todos os servos que ele adquiriu ali em Harã, e tomou o rumo das terras de Canaã, e lá chegaram. É tremendo, porque ele vai, mas ele não para no meio do caminho. Ele vai, ele enfrenta a dificuldade da viagem, ele enfrenta a distância da viagem, ele suporta o sol do deserto, ele suporta a sede do deserto. Caminhar com Deus oferece também desafios. Caminhar com Deus oferece também situações que são adversas. Jesus, ele nos diz: eu vos digo isso para que em mim tenhais paz. Receba a paz do Senhor na tua vida, mesmo no meio das dificuldades. Receba a paz, a Shalom Adonai sobre a tua vida. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, disse o Senhor. Eu não a dou como dá o mundo. Mesmo na caminhada no mundo, ele diz: tereis aflições, agora tem bom ânimo. Ele diz: eu venci o mundo. Paulo nos diz: o que nos separará do seu amor? Vai ser a espada, vai ser a fome, será a tribulação, será a perseguição. Ele diz: não, mas em todas essas coisas, que coisas? Coisas que são adversas, que coisas? Situações que se levantam contra nós, que situações que nos escapam até o controle, mas a palavra nos diz: e receba por fé, convicção em todas essas coisas. Declara comigo: somos mais que vencedores. O mundo pode ser vencedor, mas ao cristão é dado transbordar de Deus, mais que vencedor. O mundo vai somente até ser vencedor, mas aquele que está na presença do Senhor, ele é mais que vencedor. Ele transborda com a bênção do Senhor sobre a sua vida. Este que caminha com o Senhor, ele sabe: eu terei dificuldades. Paulo diz: quando penso que estou fraco, então eu sou forte. E ele diz: eu me alegrarei nas fraquezas, eu me alegrarei nas tribulações, eu me alegrarei diante das dificuldades, porque quando penso que eu estou fraco, então tem uma mão que me levanta, tem uma mão que me sustenta, tem uma mão que nesta manhã sustenta a tua vida, tem uma mão que nesta manhã está estendida. Segura nesta mão. Quando Pedro caminha em direção a Jesus lá no mar, que caminhada extraordinária. Um homem caminhar sobre as águas, um homem caminhar sobre o mar, isso jamais havia acontecido. Um homem, Jesus, ele caminhava, mas Jesus é o Filho de Deus. Agora é Pedro, é um homem comum que vai caminhar, e quando ele começa a caminhar, ele afunda. Ele dá os primeiros passos, mas ele é claudicante, ele é um bebê da fé, e bebê na fé afunda. Mas quando o bebê afunda, ele olha para aquele que é todo poderoso, e ele estende a mão e diz: Senhor, me socorre. E a mão poderosa está estendida para segurar Simão Pedro, para dizer: não temas, crê somente. Este Abrão que caminha em direção a Harã, que não é perfeito ainda na sua fé, ele toma uma decisão de começar a caminhar, e ele vai até chegar ao propósito, ele vai chegar até o alvo, porque é dito que ele chega em Canaã. E quando chega lá em Canaã, o verso 6 diz: Abrão atravessou toda a terra, até o lugar onde ficava o carvalho de Moré em Siquém. Naquele tempo os cananeus, eles já habitavam, aquela região não era desabitada, os cananeus já eram proprietários naquela região. O versículo 7 declara: então o Senhor, olha que coisa, lá em Harã ele escuta uma voz, mas ele resolve, mesmo que com falhas, mas ele resolve obedecer essa voz de Deus. Então a palavra de Deus nos diz que quando ele chega lá em Canaã, quando ele chega lá em Siquém, quando ele chega àquele território, ao lugar aonde Deus o havia chamado, a região do território aonde o Senhor o havia chamado, é dito Abraão. Então o Senhor apareceu a Abraão. Agora não é uma voz que fala com ele, agora a experiência de Abrão começa a ser ampliada, a experiência de Abrão começa a ser
amplificada. Deus, quando vê Abrão chegar ali no território, o Senhor que já o aguardava ali, eu penso que Deus fica tão feliz com a obediência de Abraão, mesmo sendo falho, mas ele procura obedecer, mesmo sendo falho, mas ele deixou a pátria, mesmo sendo falho, mas ele abraçou o projeto de Deus, mesmo sendo falível, o Senhor fica tão feliz. Eu imagino que a palavra nos diz que a experiência que Deus vai dar a Abrão é uma experiência ainda maior do que a primeira experiência. Ele ontem começou ouvindo uma voz, mas hoje ele contempla o Senhor. Jó, no capítulo 42, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia à distância. Mas no capítulo 42, Jó viveu 42 capítulos de experiências com Deus. Aí ele diz: mas agora não é de ouvir falar, agora não é à distância, porque agora os meus olhos te veem, eu contemplo ao Senhor. A experiência de Jó foi ampliada, a experiência de Jó foi amplificada. A experiência de Abrão, ele caminha 550 quilômetros em direção à visão de Deus. Ele enfrenta os desafios, ele enfrenta a viagem, ele enfrenta a caminhada, e quando ele chega lá, o Senhor aparece para ele. Agora não é uma voz, agora ele contempla o Senhor. Agora os olhos de Abrão têm uma visão mais clara de quem é o Deus que o chama, quem é o Deus que o convoca. E esse Deus que aparece a ele é dito da parte do Senhor. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu. Deus renova as promessas, e dito: é a tua descendência que darei esta terra. É como se Deus dissesse: não precisava trazer Ló, porque eu velo pela minha palavra, para cumprir a minha palavra. É a tua, ou seja, não é a descendência de Ló, Abrão, é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão, ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia, aparecido e falado com ele. O verdadeiro Deus, ele fala, ele não tem boca e é mudo, não. O verdadeiro Deus, ele tem boca e ele fala. O verdadeiro Deus, ele aparece. O verdadeiro Deus não é alguém que faz ele aparecer, não, ele aparece. Deixa eu dizer algo de Deus para você que me escuta agora. O verdadeiro Deus quer tratar contigo. Ele está à porta da tua casa, ele está à porta da tua vida, ele está à porta da tua história. Escuta a sua voz. Você que tem ouvido a voz do Senhor, sabe aqui o que o Senhor tem para você. Ele diz: eu é que sei que planos, que projetos que tem uma cerca de vós, para vos dar o fim que desejais. É pensamento de bem e não de mal. Alguém muitas vezes começa a caminhar com Deus e diz: parece que tudo ficou mais difícil, parece que tudo piorou. Eu depois que eu fui crente, eu nunca vi tanta tribulação. Alguém muitas vezes tem essas experiências. Deixa eu dizer algo da parte do Senhor. Você que caminha com Deus, sabe uma coisa: você não está só, ele caminha com você. Este Deus que te chamou, ele surge na tua vida. Ele é Deus de perto, ele é Deus de longe, mas ele é Deus de perto. Ele é Deus que vê, ele é Deus que ouve, ele é Deus que sente, ele é Deus que age em favor daquele que nele espera. É o verdadeiro Deus que está tratando com Abrão. É o verdadeiro Deus que começa de modo muito sutil a corrigir o primeiro erro de Abrão, que é não deixar Ló ali na terra de Harã. Por isso o Senhor reafirma a promessa dizendo: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão, uma das características da caminhada de Abrão é que Abrão sempre tinha um altar de adoração. Aonde Abrão chegava, Abrão ele construía ali um altar para adorar o Deus Todo-Poderoso. Abrão não abria mão dessa comunhão com Deus. Quem caminha com Deus, o Salmo 42 diz: assim como a corça brama, suspira, anseia pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do verdadeiro Deus. Este Abrão, ele onde chega, ele tem um altar para adorar ao Senhor. O salmista diz que os altares do Senhor são maravilhosos, que ali o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E ele diz: eu encontrei teus altares, Senhor,
Deus meu e Rei meu. Adorar o Senhor, estar na presença do Senhor. A nossa vida não tem sentido sem este culto, esta adoração. A nossa alma tem sede, o nosso corpo pede água, o nosso corpo pede alimento, mas a nossa alma pede comunhão com Deus, o nosso espírito pede comunhão com Deus. O homem nas trevas, ele não entende isso, ele procura preencher este vazio interior e ele põe droga, mas não resolve, piora. Ele coloca o álcool, não resolve, piora. Ele vai colocando tudo quanto é oferecido para ele, mas a verdade é que ele vai afundando cada vez mais, porque só tem algo que preenche, só tem algo que satisfaz a alma humana. Sabe o que é? É a comunhão com o único e verdadeiro Deus, é estar nos altares e na presença do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é dito, a sombra do Onipotente descansará. Abraão, ele podia dizer como o salmista: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu esperarei. Abraão, ele vai adotando o hábito de ter um altar dedicado ao Senhor, lugar de adoração a Deus. Você sabia que a palavra lar significa também altar, lugar de adorar ao Todo-Poderoso? Mas Abraão, ele que percorreu aquela terra, Abraão que havia percorrido aquele território, ele vem de Harã, 550 quilômetros, ele chega em Siquém, ali ele tem uma experiência mais ampla e mais profunda com Deus, mas ele não fica parado ali, ele vai percorrendo o território. Versículo 8 diz: dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel. Betel é casa de Deus, onde armou seu acampamento, e ele vai ficar não em Betel, ele vai ficar num lugar intermediário. Veja o versículo: tendo Betel a oeste e Ai a leste. Betel a oeste e Ai a leste. Do lado do pôr do sol está Ai. Diga comigo: Ai, lugar de ruína. Betel, casa de Deus. No meio Abrão fica, no meio Abrão está. Esse Abrão, ele está entre Ai e Betel. É como se ele estivesse em uma posição de dúvida. É como se eu penso, quando Abrão sai lá da Mesopotâmia, ele diz: eu vim de um lugar que é um lugar entre rios, eu vim de um lugar que é um lugar que tem muita água, eu vim de um lugar que é um lugar que tem muita terra para irrigar, facilidade para criar. Mas quando ele começa a percorrer o território de Canaã, quando ele começa a andar por aquele território, imagine um lugar que tem o rio Jordão, é o único grande rio. Ele vem de um lugar que tinha dois grandes rios, agora ele tem um território que tinha apenas o Jordão, e esse Jordão ainda desemboca num lugar chamado Mar Morto, Mar de Sal. Eu penso que quando ele vai analisando o território, é como se ele dissesse: parece que esse lugar não é tão bom como eu esperava. Parece que talvez ele tenha uma expectativa pensando assim: olha, agora que eu estou com Deus, agora é só carro novo, agora é só apartamento novo. Pregam por aí inclusive um evangelho falso, ensinando isso às pessoas. Agora que eu ando com Deus, olha, Paulo diz que se esperarmos no Senhor apenas desta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. E Abrão, ele ainda parece não perceber que o importante não é o território, o importante não é o lugar, o importante é a presença de Deus. O que faz a diferença na minha vida e o que faz a diferença na tua vida não é o lugar onde você vive, não é o estado onde você mora, não é o prefeito que governa a cidade, não é o governador, não é o presidente da república, não é a economia. O que faz a diferença é a presença do Senhor, é a bênção do Senhor, é aquele que te chamou, é aquele que disse: não te deixarei, jamais te abandonarei, mas eu tenho o teu nome escrito nas palmas das minhas mãos. Aquele que está com o Senhor pode atravessar o deserto, pode até habitar no deserto, não vai faltar, não vai faltar, porque a presença do Senhor estará contigo, a presença do Senhor vai cuidar de você. Não é o lugar, é a presença do Todo-Poderoso. Mas Abrão não entende isso ainda. Me parece que ele fica na dúvida entre a casa, o lugar da bênção, Betel, lugar da bênção, e Ai, lugar de perdição, e Ai, lugar de destruição, e Ai, lugar de derrota. Ele fica ali no
meio, não sei se acochear entre dois pensamentos. Muitas pessoas que caminham com Deus, também elas têm esse momento em que elas ficam meio que na dúvida entre ser realmente fiel, entre servir verdadeiramente a Deus, entre obedecer ao Senhor, mas na dúvida se também não dá para ser parecido aqui com o mundo. Muitas vezes a gente vai a casamentos, eu vou te dar um exemplo bem prático, casamentos de pessoas evangélicas, de pessoas que dizem que conhecem a Deus, que vão à igreja, casam e ali pedem a bênção do Senhor, e quando sai do casamento, aí vai para aquele clube que alugou, aí tem ali uma banda que nada tem a ver com o céu, e tem cachaça, e tem uísque, tem de tudo, e o povo de Deus que acabou de sair da presença do Senhor, está ali agora igual o mundo, ou pior que o mundo, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Olha, as igrejas, por exemplo, da Ásia, a quem Jesus mandou João escrever cartas, e João escreveu a Sardes, ele escreveu a Laodiceia, ele escreveu a Filadélfia, aquelas igrejas do passado. Se você tiver a oportunidade de olhar aí na internet e procurar por elas, você vai descobrir que elas não existem mais, existem apenas escombros, porque não deram ouvidos à voz do Senhor. Ali na Inglaterra, deixa eu dar para você uma notícia triste, você encontra templos que um dia foram cheios, templos aonde pregou John Wesley, templos aonde grandes homens de Deus pregaram, aonde Charles Spurgeon pregou, templos aonde houve grande avivamento, mas você vai encontrar igrejas vazias, e outros lugares estão à venda, templos que estão sendo vendidos, templos que estão transformados em bares ali na Escócia, mesmo nos Estados Unidos da América, uma nação que é dita uma nação em Deus, uma nação de todo presidente da república toma posse, colocando a mão sobre a Bíblia, mas ali templos estão sendo vendidos. Aí você diz, por que isso? Porque ficaram cocheando entre dois pensamentos. Ali no livro de 1 Reis 18, 21, o profeta Elias, ele vai ser usado pelo Senhor para questionar a Israel, porque Israel também ficou entre a bênção e a maldição, ficou entre Ai e Betel. Eles estão entre adoração ao verdadeiro Deus e adoração à divindade de Tiro e Sidom, à divindade de Baal. Então Deus toma o profeta Elias e vai questionar o povo dizendo, se o Senhor é Deus, servia ao Senhor, se Baal é Deus, servia a Baal. Mas o povo não deu resposta imediata a ele, porque eles ficavam cocheando entre dois pensamentos. Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, leia comigo a Bíblia agora, tome comigo a palavra do Senhor. A carta de Tiago, capítulo 4, verso 8 diz, achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai os corações. O Senhor Jesus também falando acerca daquele que tem a alma dividida, o coração dividido, aquele que cocheia entre duas visões, ali em Mateus, leia comigo a Bíblia, Evangelho do Senhor segundo Mateus, no versículo 24 é dito, ninguém, é Jesus falando, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, Deus ele não aceita ninguém com o coração dividido, uma casa dividida. Jesus ele diz isso, um reino dividido não tem força, um reino dividido não prospera. Se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, seja fervoroso em servir ao Senhor, dedique-se ao Senhor teu Deus. Mas se Ele não é o teu Deus, então não sirva a Ele, não vá até Ele, porque eu te digo uma coisa, Ele não aceita coração dividido, Ele não aceita alma dividida, Ele não aceita a mente dividida. Não, seja inteiro, seja inteira na presença do Senhor. Abraão, ele vive esse momento de dúvida, ele vive esse momento de hesitação. Eu quero ler com você, carta de Paulo aos Hebreus, tome comigo a palavra do Senhor, aqui tome a epístola aos Hebreus,
tem uma palavra de Deus aqui no capítulo 10 de Hebreus, vai nos dizendo a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 35, portanto, não abandoneis a vossa confiança, porque nela há grandioso galardão. Versículo 36, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. É preciso perseverar para viver as promessas de Deus, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Você precisa ser fiel até a morte. Ele ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Versículo 38, mas o justo viverá pela fé. O justo pela sua fé viverá. Romanos 1,17, está citando também o profeta Abacuque lá no capítulo 2. Mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, se recuar, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Eu digo aos irmãos, firme e avante e constante na presença do Senhor. O nosso alvo é adiante. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, com olhos fixos em Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. 11:1 de Hebreus diz: ora, a fé é a certeza, é a convicção de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. A fé é a prova, a fé é a garantia. Não precisamos de Ló, não precisamos de um seguro, nós precisamos da fé. A fé no verdadeiro Deus é a garantia. Versículo 2, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Deus falou e tudo passou a existir. O Deus invisível criou tudo que é visível. E a palavra do Senhor diz no versículo 6: em verdade, sem fé é impossível. Enquanto que para quem crê, tudo é possível. Creia no Senhor, creia no seu poder, creia nas suas promessas, creia na sua palavra, porque tudo é possível ao que crê. Mas a palavra diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Oh, glória! Que ele é real, que ele existe e que recompensa, que é galardoador de todos quantos se consagram a ele, daquele que o busca. Este Abraão ainda é um bebê espiritual, e ele fica ali na dúvida, ele fica ali no meio do caminho, claudicando entre duas visões, claudicando entre dois pensamentos. Parece que a terra não o agradou. Aquela terra, para ter água, tem que cavar poços. Aquela terra, para poder ocupar um lugar, é preciso. Ele vai entendendo que a terra já tem pessoas ocupando a terra, não é um território desocupado. Mas Abraão tem uma promessa, e Abraão tem a presença de Deus, mas ele precisa ainda conhecer verdadeiramente quem é o seu Deus. Aquele Deus que diz: eu velo pela minha palavra para cumprir a minha palavra na tua vida. Quando Israel abraça o projeto de Deus, quando Israel adentra a terra, o território, o mesmo território que Deus, porque Israel descende de Abraão, quando esta nação ela chega no território de Canaã, ela também vive espiritualmente um dilema, vai viver por gerações um grande dilema. Escuta o que acontece com Israel, aqui no capítulo 27, assim como Abraão ficou entre Ai e Betel, Israel ficará entre o monte Ebal, lugar da maldição, e o monte Gerizim, lugar da bênção. Eu quero ler com você a palavra do Senhor nessa manhã. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 27, onde nos diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 12: quando houveres passado o Jordão,
as tribos estarão sobre o monte Gerizim para abençoar todo o povo. Serão Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Assé, Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas recitarão diante de todo o povo de Israel em alta voz: maldita a pessoa que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesãos, mais abomináveis ao Senhor, e ainda tentar adorá-la em segredo. E todo o povo em assembleia responderá: amém, é verdade, assim seja. Maldito quem desonrar seu pai ou mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito quem deslocar o marco de fronteira do seu vizinho, e todo o povo dirá amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com a mulher de seu pai, profanando a cama de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito quem se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito quem ferir de morte seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Mas agora, veja, entre a maldição, Monte Ebal, e a bênção, no capítulo 28, capítulo seguinte, a palavra nos diz: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, há poder na obediência. Se obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito no campo. Não é o lugar, é a bênção. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O Senhor teu Deus te abençoará ricamente na boa terra que te concede. O Senhor fará de ti seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. O Senhor, verso 12, te abrirá o céu, o depósito de seu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. A palavra do Senhor fala da bênção do Senhor. Israel viveu esse drama, ficou entre a bênção e a maldição. Aquela geração que vai sair do Egito, infelizmente, ela não verá a terra de Canaã, ela vai ficando pelo deserto, porque ela desistiu de obedecer. Ela ficou se lembrando do Egito, até da cebola do Egito, eles ficaram se lembrando, divididos entre 2 pensamentos. A geração que vai entrar lá na terra, ela vai conhecer a terra, ela vai vivenciar a terra, mas a geração seguinte, ela já estará desconhecendo quem é o verdadeiro Deus. E Israel viverá duramente este drama, até que o Senhor os cure da sua idolatria, até que eles cheguem a ter uma maturidade
maturidade na sua caminhada com Deus. Abraão, ele vive aqui no início da jornada, no início da caminhada, esse lugar de dúvida, esse lugar de será que eu ando com Deus? Será que eu abraço totalmente? Será que eu me entrego para servir totalmente ao Senhor, para obedecer ao Senhor em tudo quanto Ele me manda fazer? Tem gente que se converte, mas ainda tem a cerveja lá na geladeira. Tem gente que se converte, mas ainda tem aquele ídolo que foi da minha mãe, foi do meu avô, ainda guardadinho dentro de casa. Tem gente que se converte, mas ainda fica ali na dúvida, cocheando entre a tradição. Me lembro que minha mãe, quando se converteu, ela passou um tempo, minha mãe era católica, apostólica romana, daquela que fez mariologia, daquela que conhecia a teologia romana, e ela ficava na dúvida ainda, cocheando entre dois pensamentos. Mas sabe, a mariologia não curou ela, a mariolatria não resolveu o problema dela. Ela conheceu o verdadeiro Deus e ela foi curada, ela foi liberta. 17 anos de enfermidade, mas um irmão um dia chegou na minha casa e disse para ela: você tem que parar de cochear entre dois pensamentos. Ela ouvia o evangelho, mas ela não se decidia. Meu tio Cícero Marinho, já de saudosa memória, ele ia na minha casa e pregava e falava de Jesus. Tinha debates da minha mãe contra ele, a minha mãe se levantava contra ele com muitos argumentos, dizia: eu pertenço à verdadeira religião, à igreja primitiva. E ele dizia: mas é Jesus quem salva, é Jesus quem liberta. Você está na idolatria, você precisa deixar o engano e abraçar o verdadeiro Deus. E a minha mãe um dia caiu tão enferma, tão terrivelmente enferma, que ela não se levantava mais da cama, deitada ali. Mas uma irmã chegou lá em casa, enviada pelo Espírito de Deus, chegou na minha casa, foi até o meu quarto, orou por mim. Eu me levantei da enfermidade porque também estava enfermo, mas ela foi até a minha mãe e disse: pelo teu filho eu orei, ele é criança, ele disse que crer para mim é suficiente, mas com você Deus manda tratar de maneira diferente. Se você não rejeitar a idolatria, se você não deixar a falsa religião, você vai ficar nesta cama, e desta cama vai para o cemitério. Agora, se hoje você tomar uma posição, você sair do lugar da ruína, deixar o Monte Ebal, o lugar da maldição, e vir para Gerizim, lugar da bênção, e vir para Betel, a presença de Deus. Se você confessar o verdadeiro Deus e deixar a tradição e a falsa religião, deixar a Babilônia, então dobra o joelho aqui, eu vou orar, e o verdadeiro Deus vai te curar, o verdadeiro Deus vai te sarar. Você espera 17 anos, a medicina não resolveu, mas o verdadeiro Deus vai resolver, se você tomar posição, se você crer e confessar o Senhor nessa hora. A minha mãe conta que no coração ela disse: mas que mulher ruim, oh glória. Muitas vezes Deus tem que apertar para você poder entender que está no caminho errado. Mas ela tomou uma decisão, desceu da cama com muita dor, dobrou o joelho. Aquela irmã fez uma oração que nem demorou muito. A minha mãe se levantou, saiu correndo para o banheiro, vomitou, foi um odor terrível dentro da casa. Vomitou 17 anos de opressão, 17 anos de enfermidade, 17 anos. Ela foi liberta, ela foi curada, mas conheceu o verdadeiro Deus. Minha mãe é crente até hoje, mulher de oração. Aleluia. Abraão, ele começou a caminhar, mas ele não era perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Deus não procura o perfeito, Ele procura o fiel. Ele procura o que o obedece. Ele procura aquele que toma uma posição de o obedecer, de andar na sua presença e ser fiel. Eu quero te convidar a aceitar este caminho, a abraçar este caminho, a bênção de Deus neste caminho. Que caminho é esse, pregador? Jesus Cristo, o caminho. Anda nesse caminho. Jesus Cristo, a verdade. Abraça essa verdade. Jesus Cristo, aquele que é a vida.